No coração do deserto do Sinai, entre montanhas queimadas pelo sol e ventos que parecem carregar ecos de um tempo perdido, existe um segredo que atravessou milênios, um segredo escondido entre as pedras e as cinzas, envolto por fogo e nuvens densas. Um livro que jamais deveria ser visto por olhos humanos comuns. O livro das sombras de Moisés. Conta a antiga tradição que, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para encontrar-se com o Deus Altíssimo, ele não recebeu apenas as tábuas da lei. Ele recebeu algo mais. Algo que não foi escrito em pedra, mas em pura luz. Algo que não podia ser revelado ao povo, porque continha mistérios que ultrapassavam a compreensão humana. Esse outro livro teria sido ditado por anjos, revelando a estrutura do universo, os segredos da criação e o poder oculto que conecta o mundo espiritual ao mundo material. Enquanto o povo de Israel aguardava aos pés da montanha, vendo trovões e relâmpagos cortando os céus, Moisés caminhava entre o fogo e a fumaça. A voz de Deus ressoava como um trovão que parecia partir o tempo em dois. A Bíblia descreve que ele ficou 40 dias e 40 noites lá em cima, sem comer, sem beber, apenas recebendo instruções divinas. Mas há textos antigos que dizem que, entre as revelações da lei, Moisés também recebeu um conhecimento mais profundo, reservado apenas aos iniciados. O livro das sombras seria a contraparte espiritual da Torá. Nele estariam registradas as chaves do poder celestial, fórmulas de invocação, segredos sobre os anjos caídos e o conhecimento das dimensões ocultas. Seria o livro que revelava o que existia antes da criação, os nomes secretos de Deus e o mistério que envolve o fogo do próprio Sinai. Alguns escritos antigos falam de um conhecimento proibido, transmitido apenas aos profetas e sábios escolhidos, que compreendiam o perigo de lidar com a energia divina sem pureza. Moisés teria sido o primeiro homem autorizado a ler o conteúdo completo do livro. Ele compreendeu a balança entre luz e trevas, entre o poder criador e o destrutivo. E por isso, foi chamado amigo de Deus. Mas o que havia exatamente dentro desse livro? Alguns rabinos antigos acreditavam que nele estavam descritos os segredos da criação, as forças que sustentam o universo e as leis espirituais que regem todas as coisas visíveis e invisíveis. Outros afirmam que o livro continha os verdadeiros nomes dos anjos e dos demônios, e que ao pronunciá-los com fé e pureza, era possível alterar a própria realidade. Há também uma teoria mística que liga o livro das sombras de Moisés ao livro de Enoque. Ambos conteriam registros do conhecimento celestial transmitido aos homens. Porém, enquanto Enoque recebeu sua sabedoria por meio dos anjos vigilantes antes do dilúvio, Moisés a recebeu diretamente da presença divina, quando o monte foi envolto em fogo e a voz do Senhor ecoou no meio das nuvens. Muitos acreditam que parte desse conhecimento foi usada por Moisés ao realizar os sinais e prodígios diante do faraó do Egito. Quando lançou sua vara e ela se transformou em serpente, quando as águas do Nilo se tornaram sangue, quando as pragas varreram o Egito, tudo isso teria sido feito pela autorização divina, mas sustentado por princípios espirituais descritos nesse livro oculto. O livro das sombras teria sido guardado junto à Arca da Aliança, protegido por sacerdotes e apenas consultado em momentos críticos da história de Israel. Diz-se que quando o templo foi destruído, o livro desapareceu, levado para um lugar onde o olhar humano não pudesse mais encontrá-lo. Alguns místicos afirmam que ele foi selado sob o Monte Nebo, o mesmo lugar onde Moisés contemplou a terra prometida antes de morrer. Outros, porém, sustentam que o livro não desapareceu, que o seu conteúdo foi dividido e codificado em outros textos sagrados, disfarçado entre parábolas, salmos e visões proféticas. A Cabala, segundo muitos estudiosos, seria um eco distante das revelações contidas nesse livro perdido. A expressão livro das sombras também carrega um significado profundo. Não se trata apenas de um livro oculto, mas de um registro das sombras do próprio conhecimento. A parte que o homem não deveria manipular sem preparação espiritual. Moisés compreendeu que o poder divino é como o fogo. Aquece e ilumina, mas também consome e destrói. Por isso, o conhecimento foi selado, reservado para o tempo em que o homem estivesse preparado para compreender a verdadeira natureza da luz. Alguns textos gnósticos sugerem que esse conhecimento voltará no fim dos tempos, quando o véu entre o céu e a terra for rasgado novamente. Então, o mesmo fogo que desceu sobre o Sinai voltará a queimar,
revelando o que estava escondido desde o princípio. Esse fogo não é apenas destruição, é também purificação. O livro das sombras de Moisés não seria um livro de trevas, mas um livro de revelação profunda, que mostra o equilíbrio entre bem e mal, luz e escuridão, criação e julgamento. Ele representaria o poder do verbo, a linguagem sagrada que molda a realidade. Moisés teria aprendido que o universo é sustentado pela palavra de Deus, e que cada som, cada nome, cada símbolo carrega uma vibração capaz de gerar vida ou ruína. Há registros em antigas tradições místicas judaicas que descrevem que Moisés teria visto o próprio trono de Deus, cercado por chamas e seres espirituais de fogo. Diante dessa visão, ele compreendeu que o poder de Deus não podia ser compreendido pela mente humana. Por isso, ele teria escrito parte desse conhecimento em forma de códigos, metáforas e símbolos, preservando o segredo. Com o passar dos séculos, estudiosos, rabinos e místicos tentaram decifrar as pistas deixadas nas Escrituras. Alguns afirmam que o livro das sombras está escondido em códigos numéricos dentro da Torá. Outros dizem que ele é puramente espiritual, acessível apenas por meio de oração profunda e revelação divina. E se esse livro ainda existir, o que aconteceria se fosse revelado? Alguns acreditam que ele contém a chave para restaurar a conexão entre o céu e a terra, o segredo da verdadeira criação e o poder de reverter a decadência espiritual da humanidade. Outros temem que, se cair em mãos erradas, possa trazer de volta o mesmo conhecimento que levou os anjos caídos à rebelião. Há quem diga que Moisés sabia disso. Sabia que o mesmo fogo que liberta também consome. Por isso, ele teria deixado um aviso velado. O conhecimento sem santidade é destruição. O poder sem amor é ruína. E o homem que busca os segredos de Deus sem humildade acabará consumido por eles. Quando olhamos para o Monte Sinai hoje, silencioso e imponente, envolto pela poeira do tempo, talvez ainda possamos sentir a presença daquele momento. O eco distante da voz que falou com Moisés. O fogo que não se apaga. A presença divina que desceu e marcou para sempre a história da humanidade. O livro das sombras de Moisés é mais do que uma lenda. É um símbolo do mistério da revelação. Um lembrete de que o conhecimento divino não pode ser possuído, apenas recebido. Que o verdadeiro poder não está em dominar o oculto, mas em ser transformado pela luz. E talvez, em algum lugar, o livro ainda exista. Não em pergaminhos antigos, mas gravado nas dimensões invisíveis da criação, aguardando o momento em que a humanidade esteja pronta para ouvir novamente a voz que falou do meio das chamas. Quando esse dia chegar, o fogo do Sinai voltará a arder, e o segredo que começou entre relâmpagos e trovões será finalmente revelado. No coração das profecias está o segredo do fim dos tempos. Selos, trombetas, taças e revelações nunca antes ditas. Você acabou de atravessar o portal das profecias, mas ainda há muitos segredos a serem revelados. Inscreva-se, ative o sininho e prepare-se, porque o fim pode estar mais próximo do que imaginamos.